começo aqui com a pergunta para o teólogo, né, o Hernandes Muniz, que é sobre como Jesus considerava a Bíblia, como que Jesus entendia e considerava a Bíblia. Então, pessoal, a Bíblia é um livro extraordinário porque ela foi escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, no espaço de 1500 anos. E Jesus, quando esteve nesse mundo, ele de fato considerou a Bíblia como a palavra de Deus, como aquilo que Deus gostaria de transmitir para as pessoas, ou seja, para as suas criaturas, para os seres humanos. E se a gente observar na Bíblia, nós podemos ver um texto em João 17:17, aonde Jesus fala claramente: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, Jesus, ele considerava a Bíblia, a palavra de Deus, como sendo a verdade. A Bíblia, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Era assim, Tony, que Jesus considerava e considera a Bíblia. Muito boa resposta. Muito bem, vamos agora continuar com nossas perguntas. Eu quero fazer essa pergunta agora, dirigir essa pergunta ao professor de Bíblia, que é o Fagner Augusto. Fagner, quem que inspirou a Bíblia? Boa pergunta, Tony. E a gente quer agradecer a você que está nos assistindo aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado ao Tony Silva também pelo espaço. E a gente quer falar para você o seguinte: toda segunda-feira a gente vai estar aqui estudando uma lição bíblica, tá bom? E você é o nosso convidado especial. E aproveita e se inscreve aí no canal, né? Tony, fala para nós aí o nome do canal, as informações corretas para a pessoa que não se inscreveu ainda se inscrever, né? Para se inscrever é muito fácil, é simples. É só ir lá, TV Cidade, mas está escrito TV Cidade MA, viu? MA. TV Cidade MA, tudo junto, que você basta digitar ou no Google ou no próprio YouTube, que a gente já vai aparecer lá. Se você preferir, pode colocar Café com Tony Silva. Tudo junto também, que você vai também nos encontrar lá. Muito bom. Gente, a pergunta do Tony aqui foi muito, muito importante, né? Quem inspirou a Bíblia? Só lembrando que a Bíblia tem 66 livros, né? 1189 capítulos, 31.102 versículos. A Bíblia também ela está dividida em duas seções, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sendo que no Antigo tem 39 livros, né, e no Novo Testamento tem 27 livros. Tony, o interessante é que todos os anos é lançado os best-sellers, que são os livros mais vendidos. A Bíblia sempre é o livro mais vendido, em primeiro lugar. Ela está na choupana do pobre e também no palácio do rico. É um livro, né, bem traduzido, bem espalhado. Porém, viu, Hernandes Muniz, muita gente tem a Bíblia como um amuleto. Só deixa em casa, abre no Salmo, aqui vai dar sorte. Só que na realidade a Bíblia não é para isso, né? A Bíblia é para a gente examinar, tirar boas lições. Quando a gente vai para 2 Pedro 1:21, se você tiver podendo ler a Bíblia, lê comigo aí, diz o seguinte, olha: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo foi quem de fato inspirou os profetas a escreverem essas lindas palavras para cada um de nós. Além de lindas palavras, palavras verdadeiras, né? Isso. Palavras que te ensinam um bom caminho, né? Continuando nossas perguntas, eu quero falar aqui com o teólogo Hernandes Muniz, né? Quanto tempo durará a Bíblia? A Bíblia ela tem um prazo de validade? Será que tal ano ela vai parar de valer? Ou como é que é? Explica pra gente. Olha, a Bíblia, assim como Deus é eterno, a palavra de Deus, a Bíblia também é eterna. Isaías, no capítulo 40 e no verso 8, é muito claro o texto, quando diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, essa palavra que nós chamamos de Bíblia, que na verdade é Bíblia porque é uma coleção de livros, como o Fagner já mencionou aí, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, essa coleção de livros que nós chamamos de Bíblia, ela dura eternamente, conforme
a própria Bíblia nos ensina, nos fala. Muito bem. Alguma colocação mais a respeito? Não, acho que é o suficiente. Ah, muito bem, então, gente. Está muito legal aqui, né? Esse bate-papo, esse assunto legal que é falar sobre a Bíblia, onde muitas pessoas, como o Fagner havia falado, que eles usam como amuleto. Um outro dia eu entrei numa casa de um amigo e eu me deparei com uma coisa lá que eu achei meio assim, fiquei olhando, porque de um lado, assim, tinha um potezinho com uma cachaça dentro do potezinho, com várias, não sei, alguma coisa dentro ali, né? Uhum. Azeitonas, eu acho que não sei, aperitivo que chama. Ali, muitas coisas dentro ali. E do outro lado tinha uma Bíblia aberta e um salmo lá. Né? E tu falou e me lembrou isso aqui. Então as pessoas, elas acham que só por a Bíblia estar aberta lá em cima, a Bíblia vai estar te livrando do mal, vai estar te perdoando, não é? É verdade. E eu quero até convidar aqui os nossos ouvintes, inscritos, a estudar mais a Bíblia, não ter ela somente como um amuleto, mas como você falou, né? Além de palavras lindas, palavras verdadeiras e palavras que libertam de verdade. Interessante. É interessante que às vezes a gente, muitas das vezes a gente até julga a pessoa, porque o fulano ele não é evangélico, ele não é crente, ele não está seguindo uma igreja, e acaba achando, viu, que essa pessoa não tem fé, achando que essa pessoa não acredita em Deus, que essa pessoa não tem Deus na vida. Eu já vi muitos crentes, entre aspas, que dizem que fulano tal tá perdido, ele está no inferno porque ele não é crente, da religião dele, da igreja dele. Mas não é bem assim. Assistindo um testemunho de um grande apresentador, que é o Danilo Gentili, e onde ele fala que ele crê na Bíblia, ele acredita muito na Bíblia, onde ele perdeu o pai dele e sofreu, mas ele entendeu que ele perdeu o pai dele, foi repentino, né, a morte do pai dele, mas ele entendeu que ele não deveria condenar. Gente que dizia para ele, agora, cadê teu Deus, que tu tanto crê, tu tanto acredita? É mais ou menos isso que falaram para ele. E ele disse, não, mas eu não posso pensar pelo lado que meu pai faleceu, mas sim pelo tempo que eu convivi com ele, que ele foi o melhor pai do mundo, né? E isso aí é muito interessante, viu, Hernandes? Que às vezes as pessoas julgam muito porque a pessoa não está fazendo parte da determinada religião, não está seguindo aquela igreja que ele está, não é? E não é bem assim, não é bem por aí. De fato não é, porque a Bíblia, na verdade, ela é considerada uma lâmpada, é aquilo que ilumina, que clareia, podemos dizer assim, o caminho do ser humano. Então, a própria Bíblia, ela auto se intitula como uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você que está nos assistindo, eu tenho certeza e convicção que você tem uma Bíblia em casa. Então, a Bíblia é uma luz, é um livro que realmente, se você ler com humildade, confiando no Deus que inspirou essa palavra, com certeza você vai colher muitos benefícios para a sua vida e também para a sua família. Muito bem. Vamos aqui com mais uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para o Fagner Augusto. Na verdade, você já respondeu isso aqui, mas eu vou fazer mais uma vez essa pergunta para que fique bem claro, né? A pergunta agora é a seguinte: qual a parte da Bíblia foi inspirada? Você já respondeu, mas... Quando a gente vai para 2 Timóteo 3,16, essa pergunta é interessante, porque existe pessoas, e quem sabe eu estou falando para alguém assim, que pensa assim, olha, não, essa parte da Bíblia aqui, ela está inspirada, essa outra parte não está inspirada, não é? Ou às vezes pega uma parte da Bíblia que agrada a ele. E quando tem uma parte da Bíblia, porque a Bíblia ela também nos repreende, não é? Ela vai te dizer palavras verdadeiras, palavras boas, só que também ela vai dizer em algum momento que você está errado. Porque ela também nos aconselha. A Bíblia, meus amados, ela é toda inspirada. Não existe isso. O Velho Testamento não está valendo mais, só o Novo. O Novo não está mais valendo, só o Velho. Não. A Bíblia, de acordo com o texto que a gente foi mencionado aqui, a Bíblia é toda inspirada, de Gênesis a Apocalipse, toda inspirada por Deus. E realmente é um presente do Papai do Céu, né, para nós. Que maravilha, não é? Muito bem. Só complementando aí a fala do Fagner, a Bíblia ela é inspirada porque foi inspirada pelo Espírito Santo e os homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. As pessoas têm muito essa ideia de dizer, foi
foi uma pessoa comum que escreveu a Bíblia. O que está na Bíblia eu também escreveria, mas não é bem assim. Veja só, ainda que a Bíblia tenha sido escrita por homens comuns, nós temos exemplo aí de vaqueiros, de pescadores, de pessoas que tinham as mais variadas profissões. Mas se nós observarmos uma coisa, nós vamos entender que Deus inspirou aquelas pessoas dentro das suas limitações. Não é o que a pessoa escreve que é inspirado, mas é a mente do escritor que foi inspirado pelo Espírito Santo para que essa mensagem, que é uma mensagem da Bíblia, possa tocar de fato o coração da pessoa que lê, a ponto de transformar a vida dessa pessoa. Então, muitas pessoas que tinham uma vida duvidosa, uma vida cheia de erros, e ao ter um contato com essa palavra, com esse livro, com a Bíblia, eles mudaram de vida, e pode ser que você que está nos assistindo tenha também passado por essa experiência de mudança. Muito bem. Vamos continuar aqui com as perguntas, né? Você que está em casa, tá certo? Vai compartilhando aí, vai compartilhando com seus amigos, no grupo da família, vai compartilhando no Facebook, não é? Vai compartilhando nas tuas redes sociais aí, tá certo? Vamos lá. A pergunta é o seguinte: o que eu vou encontrar ao examinar, ao estudar a Bíblia? O que eu vou encontrar? Ao estudar a Bíblia, a pessoa encontra primeiro a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Então, quando você estuda a Bíblia, você começa a entender o plano da salvação por meio da Bíblia, aquilo que Deus tem para todo ser humano. Não tem esse negócio de, porque eu sou assim, eu sou dessa forma, não. Todos podem se apropriar do conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus, ao falar das Escrituras, ele deixa muito claro lá em João 5,39. Quando ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, nas Escrituras, na Bíblia, a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de Jesus. Então, o que eu posso encontrar ao examinar a Bíblia, ao estudar a Bíblia? Eu encontro a vida eterna, eu encontro a salvação, eu encontro Jesus, que é o autor principal da Bíblia. Isso independe de quem você seja, da sua posição, do seu status, enfim. Todos são convidados a examinar a palavra de Deus, a Bíblia. E muito bom, interessante, que quando você examina a Bíblia, quando você estuda ela com o intuito de aprender e não tipo, você quer aprender, você não está estudando para você criticar outra pessoa que não tem esse conhecimento. Quando você busca essa verdade, né, e faz uso dessa verdade, o bom é que você está aprendendo diretamente da fonte, né? Você está aprendendo da fonte, da verdade. É melhor que você aprender, porque tem pessoas que só acreditam naquilo que o seu líder religioso fala. Ele não examina, ele não estuda. Mas o que Jesus disse? Examinai as Escrituras, porque julga nela ter a verdade, né? Então isso é muito interessante. A nossa outra pergunta, quer complementar mais alguma? É porque o que acontece é o seguinte: você que está nos assistindo, eu quero parabenizar porque você está acompanhando esse assunto. Esse é um assunto muito relevante para os dias atuais. Por quê? Porque hoje todo mundo tem a sua verdade, hoje todo mundo busca o seu conhecimento, e muitas pessoas às vezes nem acreditam na palavra de Deus, acham que isso aqui é bobagem. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo e para vocês aqui que estão nos acompanhando nesse quadro tão especial. Quando a pessoa deixa de acreditar na palavra de Deus, que é a Bíblia, contém a verdade, que é a verdade, na verdade, e passa a acreditar no ser humano, ele está trocando o que é certo pelo duvidoso. Porque o ser humano, ele tem as suas ideias, tem as suas convicções, tem a sua forma de ver o mundo, de interpretar o mundo. Mas a Bíblia é diferente, ela é uma verdade única. E essa verdade, ao ser examinada, ao ser estudada, ela vai te libertar daquilo que você precisa ser liberto. Você vai ter um conhecimento muito maior, e isso é muito bom para você e também para sua família. Por isso eu faço das minhas palavras, as palavras do Fagner: estude a Bíblia na sua casa, não importa se é a Bíblia católica, se é a Bíblia evangélica, a Bíblia é uma só. Então, assim, o conteúdo é o mesmo, as variações são mínimas. Então, estude, é um pedido que eu faço para você. Muito bem, vamos já quase encerrando, né? Vamos já para a última pergunta. Quando o assunto é bom, é interessante,
passa rápido, o tempo Verdade. voa, né? Então, que bênção eu recebo ao estudar a Bíblia, ao estudar a palavra de Deus. Essa pergunta é muito forte, muito interessante, não é? Ok, o Fagner pode responder. Lucas 11, 28 diz o seguinte, ó: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, não é? O interessante é que não é só ouvir, né? A palavra de Deus hoje ela é ouvida no mundo todo. E quantos guardam, né? Até que ponto você tem guardado a palavra de Deus? E a palavra bem-aventurado aqui significa feliz. Então, feliz é aquele que ouve e aquele que guarda a palavra de Deus. Então, assim, qual é a bênção que eu tenho hoje ao examinar a palavra de Deus? A felicidade, né? E eu queria encerrar com uma frase que eu achei bem interessante. Já tem um bom tempo que eu vi essa frase. Eu carrego ela e eu queria compartilhar para você que está nos acompanhando aqui no programa Café com Tony Silva. A natureza forma, a ciência informa, mas só Jesus, através da Bíblia, transforma. Ao estudarmos a Bíblia, nós temos uma vida transformada. E eu, Tony, com o nosso amigo Hernandes Muniz, tanto eu como você, e você também, você que está em casa, tem muitos exemplos de pessoas que eram pessoas ruins, né, que até praticavam mal perante a sociedade, mas um dia se encontraram com a Bíblia e tiveram uma transformação. Né? Nós somos testemunhas disso. Muito bem, eu quero agradecer a presença do Fagner Augusto, do Hernandes Muniz, né, o nosso teólogo, e fazer uma pergunta para você, que eu sei que as pessoas que estão assistindo também se perguntam. Deus criou o mundo perfeito, deixou Adão e Eva ali naquele jardim perfeito, tudo muito bonito, né? E por quê? Como explicar que o mundo se tornou esse caos, essa confusão, hoje está pior que Sodoma e Gomorra, ou estou errado? Você pode estar se perguntando, então esse aqui é um tema, é um assunto para o próximo programa, a gente vai estar falando sobre isso. Por quê que Deus criou o mundo perfeito e hoje se encontra nessa situação, né? O nosso mundo, pessoas perdendo a fé, pessoas desrespeitando os pais, desrespeitando os filhos, né? Abusos sexuais, estupros, o tempo todo acontecendo. Tem explicação para isso? Agora, no próximo programa, a gente vai falar sobre isso, né? Tem sim. Tem explicação e eu creio que o próximo programa a gente vai ter um tempo para falar para você que assistiu. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e compartilhe para os seus amigos. São temas bem interessantes, bem relevantes para os dias que nós estamos vendo. Eu quero agradecer aqui o convite do Tony Silva, aqui no seu programa Café com Tony Silva, e deixar aqui a minha mensagem, pedindo que você continue acompanhando esse canal e que no próximo estudo, com certeza, você vai aprender coisas maiores e melhores com relação à palavra de Deus. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês. A gente se encontra no próximo programa.